Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre séries de pagamento. As famosas prestações, crediário, certo? Divisão em parcelas a perder de vista. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Na verdade, a gente vai começar aqui. Eu vou dividir esse conteúdo em várias partes, tá? E hoje a gente vai começar a ver aí a introdução sobre série de pagamento. Então, série de pagamento, a gente pode chamar de série de pagamento, anuidade, renda certa, prestações, certo? O que é isso? Uma série de pagamentos são sucessões finitas ou infinitas de pagamentos ou recebimentos, ou seja, sucessões é uma coisa que vem uma coisa depois da outra, certo? Finita é quando eu tenho um prazo, infinita é quando eu não tenho um prazo específico. Pode ser tanto de coisa que eu estou pagando ou de coisa que eu estou recebendo, certo? Que são feitos em determinadas épocas durante o fluxo de uma operação financeira, destinadas a extinguir uma dívida ou constituir um capital. Ou seja, eu faço um empréstimo e vou pagar minha prestação lá em 24 vezes. É uma série de pagamento, de um pagamento referente a um empréstimo. Eu faço uma aplicação na poupança e vou receber todos os meses lá o meu juros. É uma constituição de capital, eu estou juntando dinheiro, é um recebimento, certo? Então, a série ela pode ser tanto para quem está pagando quanto para quem está recebendo, tá bom? Aí a gente tem a classificação das séries de pagamentos. A gente tem a série de pagamento que é temporária ou finita, ou seja, que tem fim. Eu consigo visualizar por quanto tempo eu vou pagar aquele valor. Então, no caso que eu falei do empréstimo, eu vou pagar o empréstimo em 24 vezes. Ou eu comprei uma televisão e dividi em 24 vezes. Qual que é o prazo? O prazo é 24, certo? Então, é um tempo finito. Eu sei que eu vou pagar 24 vezes e pronto. Mas eu posso ter uma série que a gente chama de infinita ou perpétua, que é quando eu tenho um número infinito de pagamentos, que o prazo é ilimitado. Eu não sei até quanto que eu vou ter que pagar. Não tem previsão de quanto que eu vou terminar de pagar ou quanto que eu vou ter previsão de receber. Esse futuro não pode ser definido. Então, eu tenho uma série a perder de vista. Nossa, professora, mas que exemplo que a gente tem que enquadra nesse tipo de série perpétua? Vamos pensar no aluguel. Eu pago um aluguel, eu pago aluguel todos os meses. Eu não tenho intenção de sair daqui da casa. Eu não, né, eu posso até ter feito um contrato lá, que eu vou ficar no mínimo 12 meses nessa casa, mas eu posso ficar nela 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei. É um tipo de série infinita. Eu não sei por quanto tempo que eu vou fazer aquele pagamento, certo? A mesma coisa o dono da casa que está recebendo o aluguel, ele também não sabe quanto tempo que o inquilino vai ficar lá, é uma série infinita. Pode ser que em determinado momento essa série termine, mas eu não tenho como prever, certo? Não quer dizer que esse pagamento vai durar para sempre, porque em algum momento pode ser que ele acabe, mas eu não sei se ele vai acabar daqui 6 meses ou daqui um ano ou daqui 20 anos, tá? Não tem como eu estipular esse prazo. Aí a gente chama então série de pagamento perpétua ou infinita. Aí, gente, lembrando aqui a questão das setinhas, ó, setinha para cima é quando eu tenho entrada de dinheiro, positivo. Setinha para baixo, quando eu tenho saída de dinheiro. Então, toda setinha que está para baixo significa que eu estou pagando. Toda setinha que está para cima significa que eu estou recebendo. Outro tipo de classificação da série de pagamentos que a gente tem. Quanto à periodicidade, a gente tem séries que são periódicas e séries que são não periódicas. As periódicas são aquelas que ocorrem em intervalos de tempos iguais. Então, por exemplo, se o período da minha série de pagamento é mês, ou trimestre, ou ano, sempre vai ser os juros que eu vou receber sempre vai ser mensal, ou trimestral, ou anual, ou seja, eu sempre vou acompanhar o meu prazo, certo? É o que a gente tem visto até o momento, tá, gente? Todos os exercícios, tudo que a gente fez até agora em juros compostos, teoricamente respeita aí uma série periódica, porque a gente tem um determinado período. Já séries não periódicas é quando a gente tem aquelas séries que ocorrem em intervalos diferentes, tá? Então, por exemplo, eu fiz um empréstimo lá no banco
e eu vou fazer um pagamento de juros por 2 meses, depois eu vou ficar um ano sem pagar, depois eu vou pagar mais 3 meses, depois eu vou ficar mais 6 meses sem pagar. Isso tem alguns tipos de empréstimos que acontecem assim. Empréstimos rurais, eles costumam ser pagamentos não periódicos. Então, a gente tem um tipo de série não periódica. O que a gente mais está acostumado a ver são as séries periódicas, tá? A remuneração da poupança é assim, o empréstimo é assim, o crediário geralmente também segue aí esse padrão, tá bom? A gente tem mais uma classificação da série de pagamentos com relação ao valor dos pagamentos, o valor das prestações, o valor das parcelas que a gente tem. Constante quando os pagamentos forem iguais, fixos, uniformes, ou seja, não mudam. Então, por exemplo, eu tenho um valor aqui, né, um capital, um valor presente. P, gente, também é um sinônimo de capital de valor presente. P vem de principal. É a mesma coisa de PV, mesma coisa de C, certo? Então tá, então eu tenho um valor principal aqui e eu vou receber uma remuneração por esse valor que eu apliquei de R$ 100 todos os meses. Então, a minha série aqui, ó, é constante. Inclusive, a representação aqui do fluxo de caixa, eu posso fazer exatamente desse jeito que eu fiz. Eu posso traçar um risco aqui e posso escrever aqui assim, ó, 100, por exemplo. Posso escrever aqui 100. Não preciso representar o 100 a cada setinha aqui, tá? Se eu quiser. Por quê? Porque eu sei que é tudo igual. Todos esses 5 pagamentos aqui vai ser de R$ 100. Então, isso é uma série constante. Eu também tenho uma série variável. A série variável é quando os pagamentos são variáveis. Então, um mês eu estou pagando um valor, outro mês eu estou pagando outro valor maior, outro mês eu estou pagando um valor menor, um mês eu vou ter um recebimento de 10, outro mês eu vou ter recebimento de 50, outro mês eu vou ter recebimento de 100. Não tem valor fixo. Aí a gente fala que é uma série variável, certo? Outra coisa aqui que é interessante a gente ver com relação à setinha, a gente geralmente utiliza uma grandeza para a seta. Então, a seta que é maior, ela vai representar um valor maior do que a seta essa aqui, certo? Então, por exemplo, se essa seta azul aqui é 50, essa aqui tem que ser menor que 50. Eu não posso colocar aqui R$ 100 e aqui nessa daqui 50, por exemplo, porque eu tenho que respeitar que a seta que é maior representa um valor maior, a seta que é menor representa um valor menor, tá certo? A nossa série de pagamento, ela pode ser também classificada com relação ao vencimento da primeira parcela, tá? Gente, a gente vai ver aqui que eu posso chamar a nossa parcela de pagamento, de prestação, tá? Então, com relação ao vencimento aí da nossa primeira parcela, a série de pagamento, ela pode ser imediata ou pode ser diferida. Qual que é a diferença de um para o outro? Quando a série de pagamentos ela é caracterizada como imediata, né? É quando o primeiro pagamento ele ocorre no primeiro período da série. Por exemplo, eu vou comprar um bem, né, a prazo. Eu vou lá nas Casas Bahia, vou lá no Ponto Frio, fazendo propaganda aí, né? Vou numa loja lá de eletrodomésticos e vou comprar uma televisão a prazo. E eu vou dividir em 10 prestações mensais. A primeira prestação eu vou pagar um mês após a assinatura do contrato. Ou seja, eu já comprei e eu já vou fazer o pagamento. Eu não vou precisar ter o que a gente chama de carência, certo? Eu já comprei, pá, já vou começar a pagar. Não necessariamente eu vou precisar de dar entrada, eu posso começar a pagar daqui a um mês, mas o tempo é mês, então eu vou começar a pagar no primeiro mês. No segundo mês, já vou pagar a segunda parcela, no terceiro mês, a terceira parcela, por aí vai. Quando eu tenho uma série que é diferida, o primeiro pagamento ele vai ser feito de um prazo mais lá para frente da data que a gente está hoje, tá? A data de hoje, gente, do dia da compra, do dia da aplicação, a gente chama de data zero, tá? É a data atual, do dia que a gente está. Então, nesse caso aqui de um pagamento que é diferido, quando eu compro um bem a prazo, a primeira prestação geralmente ela vai ser só lá na frente. Então, suponhamos, vamos pensar no mesmo caso da televisão.
eu fui lá comprar a televisão. Eu dividi em 10 vezes. Só que a loja me deu uma carência que eu vou começar a pagar só daqui 3 meses. Então, por exemplo, a gente está em junho. Se eu estou em junho, eu não vou pagar a primeira parcela em julho, eu vou começar a pagar a primeira parcela lá em outubro. Aí depois eu vou continuar pagando. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, até dar as 10. Só que eu vou ter essa carência. Um prazo para eu começar a pagar a primeira. Isso a gente fala que é série de pagamento diferido, tá? Diferido. Diferida, né? Como eu falo, série diferida. Quando eu falo com relação ao vencimento, eu no masculino aí, né? O gênero que imediato diferido. Deu um nó aí na cabeça, né? Tá, vamos lá, vamos continuar. Quanto com relação ao momento que a gente faz esses pagamentos? A série ela pode ser antecipada ou pós-antecipada. Esse aqui, gente, é um pouquinho diferente do que a gente viu no slide anterior. Quando eu falo de série antecipada, é quando eu faço um pagamento, o primeiro pagamento, a minha primeira prestação é na data zero, ou seja, no dia da compra, no dia que eu estou aplicando, certo? É o que a gente chama de entrada. Eu vou dar um valor, teoricamente, aqui, como se fosse a minha entrada. A minha entrada eu tenho que dar no ato da compra, né? Se eu estiver comprando alguma coisa. Já uma série que é pós-antecipada é quando aqueles pagamentos eles vão ocorrer só lá no início do meu primeiro mês. Então, na data zero, eu não pago nada. Então, aqui a gente tem representando aqui um fluxo de caixa, ó. Então, suponhamos que eu financiei um valor, certo? Ou comprei um bem, e aí eu vou começar a pagar a primeira prestação no primeiro mês. Já nessa opção aqui seria o pós-antecipado. Já na opção antecipado, eu vou começar a pagar a primeira prestação hoje, no dia que eu comprei. Então, aqui eu estou dando a minha entrada, certo? Que é no mesmo valor aqui das prestações. Ó. Aí a gente chama de sistema antecipado, certo? Só que assim, a gente não pode confundir, porque assim, quando a gente for fazer o exercício, a gente vai entender melhor. Mas eu posso ter o sistema pós-antecipado e tem entrada. Só que às vezes a entrada é num valor diferente. Quando a gente fala de série de pagamento antecipado e série de pagamento pós-antecipada, eu estou falando da série como um todo, tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, se eu fiz uma compra e eu dividi em pagamentos de, por exemplo, 100 reais, nossa, que 100 horrível, gente, isso é um 100, tá? Faz de conta que isso é um 100, que isso é um. Se eu dividir meu pagamento em série de 100 reais, para ser uma série de pagamento antecipada, a primeira prestação aqui, que é a entrada, também tem que ser de 100 reais. Por quê? Porque tem que ser a série como um todo. Porque para valer os nossos cálculos, eu tenho que fazer o cálculo da série inteira. Suponhamos que eu comprei o mesmo produto, pagando 100 reais por mês, porém eu dei uma entrada, por exemplo, de 200 reais, certo? Nesse caso, então, por exemplo, suponhamos aqui, vou fazer um fluxo de caixa aqui. Suponhamos que aqui eu dei uma entrada de 200 reais. Fiz até uma setinha maior do que a outra aqui, ó. O que acontece? Esses 200 reais, ele não pode entrar aqui dentro da minha série de pagamentos, porque ele é diferente. A minha série, né, eu estou utilizando essa série aqui. Esse valor que eu estou usando aqui, eu vou ter que fazer o cálculo, né, um pouquinho diferente, porque a entrada é diferente das demais prestações, vamos dizer assim. Né? Então, eu posso considerar que é um sistema pós-antecipado. A gente usa esse termo antecipado e pós-antecipado com relação ao padrão de valores que tem aí dentro da nossa série. Quando a gente estiver fazendo exercício, eu acho que fica um pouquinho mais claro da gente entender. E a gente vai usar muito isso daqui também, gente, para a gente fazer as continhas lá na HP, tá? A gente entender o que é antecipado e o que é pós-antecipado para utilizar na HP. Então, simples assim, ó.
eu tenho valor de entrada igual às minhas parcelas, eu vou dar uma entrada na data zero, ou seja, no dia que eu efetuei a compra, por exemplo? Sim, então é um sistema antecipado. Eu vou ter uma entrada no dia que eu fiz a compra igual às demais prestações? Não, sistema postecipado. Acho que assim fica mais fácil. Tá, vamos ver alguns termos aí. A maioria dos termos aqui eu acho que a gente já conhece, né? Aqui eu vou começar a falar, esses termos aqui são padrão para todas as séries. Só que eu vou começar a explicar um pouco melhor aqui, entrar em detalhes nas fórmulas desse tipo de série aqui, ó. Séries constantes, ou seja, que a prestação é igual, aqui ó, todos os meses. Séries imediatas, ou seja, que eu já estou começando a pagar agora, eu não tenho nenhum prazo de carência. E séries postecipadas, ou seja, que eu não tenho entrada. Aqui na data zero aqui, ó, eu já vou começar a pagar só o mês que vem, tá? Então aqui, gente, ó, simbolizando as nossas letrinhas aí, a gente tem como que a gente chama a nossa série de pagamentos? Como que a gente chama o pagamento em si? A gente chama de R ou de PMT, que isso aqui vem do inglês, tá? Essa sigla, assim como essas outras aqui. Ou A. A vem de amortização. Ou pode ser P também, tá? P de pagamento, R de recebimento, PMT de payment, que é pagamento em inglês, ou A de amortização. Qualquer uma dessas letrinhas representa o valor que eu pago todos os meses aqui, tá certo? É a nossa prestação, é a nossa parcela. O valor atual, que é como se fosse o nosso valor presente, a gente pode chamar de P, que é principal, que é a mesma coisa de PV ou VP, que é valor presente, ou a mesma coisa de capital inicial, que a gente já está acostumado com essa nomenclatura aqui. A gente vai ver, gente, que a maioria dos exemplos que a gente vê em série de pagamento segue esse padrãozinho aqui, é um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver lá em juros compostos, porque em juros compostos, a maioria a gente via séries onde eu estava aplicando dinheiro, né? Aqui em série de pagamentos, a maioria das séries que a gente geralmente estuda são séries onde eu estou pagando, né? Um empréstimo, uma prestação, um crediário, né? Então, aí, a maioria dos casos, a gente vai ter aqui um valor presente, um principal para cima, que significa que está entrando o dinheiro, né? E os demais aqui, uma saída de dinheiro, tá? E no final aqui, ó, vocês estão vendo aqui também, aqui no finalzinho, ó, o nosso montante, tá? O nosso montante, aqui, ele também pode ser chamado de S. S vem de soma, ou seja, soma do total. Ou M de montante, ou VF ou FV de valor futuro. O N e o I a gente já conhece, número de prestações. Peraí, na verdade a gente conhece de um jeito, aqui é um pouquinho diferente. Lá no juros compostos, quando a gente só falava de juros compostos, o N era o nosso prazo, o nosso período. Aqui continua sendo, porém, aqui ele vai ser especificamente o nosso número de prestações, tá? Então, não necessariamente ele vai representar o período inteiro, mas ele vai representar quantas parcelas eu tenho. Então, é importante a gente atentar aí para essa diferença. E a gente tem o I, que o I é a taxa de juros, de acordo com o período que a gente tem aqui das prestações, tá? Continua interligado o I com o N, tá?